Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre um tema polêmico, talvez não tão polêmico assim para quem é psicanalista, mas antes de começar o vídeo, é necessário alguns recados. O primeiro, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre parafilias. Então eu não sei, você que está escutando esse vídeo, você sabe o que é parafilia, ou se colocar no Google, por exemplo, e ver a definição, se esse assunto pode ser delicado ou incômodo para você, é melhor não assistir esse vídeo. Se você é estudante de psicologia ou psicólogo, se você é psicanalista e já atende ou pretende atender, né, se você já estuda psicanálise há algum tempo, acredito eu que esse assunto não vai te incomodar. E se te incomodar, aí também já é outra questão. Parafilia, as pessoas comentam, mas estudam muito pouco a respeito, assim, principalmente dentro da psicanálise, né? Quando pensamos em relações sexuais, fantasias, fetiches, a maioria fica muito presa a estudar um pouco sobre perversão, sadismo, masoquismo e só. Parafilia acaba, virando um assunto, um tema que os psiquiatras falam mais sobre parafilia, né? Eu não vejo tantos psicanalistas falando sobre parafilias. Pensam sobre, psicanalistas pensam sobre as coisas, mas pesquisar e falar sobre, eu vejo muito pouco. Por que eu escolhi essa parafilia para a gente conversar hoje, né? Lembrando que esse vídeo, eu não tenho qualquer pretensão de ser o dono da verdade ou de taxar alguma coisa. Muito pelo contrário, o meu intuito é levantar uma discussão. Se você é psicanalista, psicólogo, ou se você também não é, mas gosta de pensar sobre o assunto, para a gente discutir sobre isso, né? O Facebook é uma rede social que, na minha concepção, é uma das melhores. Por quê? No Instagram, Twitter, TikTok, você vê muito jovem, muito adolescente, mas no Facebook você vê uma galera que é assim, sabe, aquela massa que as pessoas costumam ter determinadas opiniões e valores e tal. Tipo, o Facebook, na minha opinião, se eu fosse, por exemplo, um antropólogo, ou um sociólogo, ou um cientista social que estudasse somente redes sociais, eu ia preferir muito mais o Facebook do que as outras redes sociais. Por que eu tô falando isso? Eu estava no Facebook esses dias, rolando ali, passando pelo feed, quando eu vi uma notícia de uma mulher de 36 anos, 36 ou 37 anos, americana, que amamentou o marido dela durante 3 dias. A notícia era essa, tipo, mulher amamenta marido durante 3 dias. E diz que isso melhorou a relação. Quando eu olhei essa notícia, eu ri, mas eu não ri do tipo, nossa, que bizarro, coisa assim. Eu achei interessante. Eu acho que o psicanalista, ele tem isso, tipo, ele vê algo que a maioria das pessoas pode não gostar de ver ou pensar, ou tem uma opinião formada sobre aquilo, e ele acha aquilo interessante, assim, tipo, sabe aquela curiosidade epistemológica, digamos assim, que o Freud tinha, né, que o Lacan tinha e outros psicanalistas tiveram também? Então, quando eu vi essa notícia, eu fiquei assim, nossa, que interessante isso, e fui ler os comentários. Tipo, às vezes os comentários conseguem ser melhor do que a própria notícia. Parte dos comentários tinha nojo e repulsa. Nojo do tipo, nossa, por que essa mulher está amamentando o marido? E lembrando, esse marido dela era pai dos filhos dela. Então assim, ela tinha 2 filhos, amamentou os 2 filhos e também estava amamentando o marido. Tem um livro da Colette Soler que se chama O que Lacan dizia das mulheres, eu acho que é isso. O título é esse. O que Lacan dizia ou o que Lacan pensava das mulheres. E tem uma parte que o Lacan cita o Freud, e ele diz assim, olha, o Freud disse que um casamento bem-sucedido, ou melhor, que um casamento só pode ser bem-sucedido se a mulher toma o marido como filho. Vou repetir. O casamento, segundo Freud, só será bem-sucedido se a mulher, do ponto de vista do inconsciente,
tomar o marido enquanto filho. Quando eu li essa notícia, a minha cabeça logo pensou nesse texto. Falei assim, caramba, tem algo aqui. Uma série de comentários de mulheres criticando a atitude dessa mulher, do tipo de ter amamentado o marido também. Que eu acho que isso também chocou essa galera, né? Tipo, essa mulher não amamentou o marido, tipo, ela era casada com ele e passou a usar bomba, por exemplo, ou fez algum tipo de uso de remédio para começar a produzir leite. Não, esse marido dela era pai dos filhos dela. Eu vou melhorar. Ela dividia o peito que era um dos filhos com o marido. Por que eu usei esse termo? O corpo da mulher na gravidez é um corpo que muitas das vezes, para alguns homens e para mulheres também, ele passa a ser quase que santificado. Tipo, muita gente vê o corpo da mulher grávida como um corpo sagrado, né? A grávida é uma mãe. Isso aqui é óbvio, né? Mas a grávida é uma mãe. Alguns homens desejam mulheres grávidas. Tipo, acham atraente mulheres grávidas. Outros não. Inclusive os próprios parceiros das suas respectivas esposas ou namoradas não procuram tanto, sexualmente falando, quando a sua esposa fica grávida. Por uma série de questões edípicas que eu inclusive já falei sobre nesse canal aqui. Só que o que acontece? O corpo da mulher, quando ela está ali amamentando a criança e tal, o peito principalmente, vamos falar do peito aqui, vira uma parte que o marido às vezes não pode nem tocar. Então assim, a mulher está amamentando o filho ou a filha dela 1 ano, 2 anos ou 3, por exemplo. O seio se torna uma parte que muitas das vezes o marido nem toca. E às vezes a esposa nem deixa que ele toque. Ou às vezes esse marido, namorado, enfim, parceiro, podia até gostar no passado de lamber os seios, de sugar os seios, de chupar os seios, enfim. Mas ele passa a não fazer mais isso. Por quê? Porque esse peito agora, entre aspas, não é brincando, mas assim, usando de uma maneira para a gente entender. Esse peito agora não é mais dele. Conscientemente falando aqui, né, dentro desse contexto inconsciente que eu estou conversando com vocês. Esse peito passa a ser dos filhos. Então a mulher, muitas das vezes, não deixa o marido tocar no peito dela. Tipo, não deixa o marido colocar a boca no peito dela. Por quê? Esse peito, entre aspas, pertence aos filhos. Nessa notícia, o que gerou muita, não vou dizer comoção, mas um alarde entre algumas mulheres, eu acho que foi exatamente esse ponto. Essa mulher deu o seio, né, deu de mamar, digamos assim, para o marido. O marido dividia o seio da esposa com os filhos. Preste atenção nisso daqui. É como se ela tivesse... não, ela tomou o marido como um filho. Engraçado que quando eu abri essa notícia, eu pensei assim, cara, será que os dois começaram essa prática, digamos assim, um conversou com o outro, né, expôs essa fantasia ou algo assim, só que não. Ela explicou que tinha uma bomba, né, para tirar o leite e armazenar, só que deu algum problema nessa bomba e ela pediu para o marido sugar. Para o marido sugar o peito dela porque, né, deu algum problema na bomba. Na medida que ele sugou, ele gostou e ela gostou também. Por quê? Do ponto de vista biológico, vamos dizer assim, anatômico, há terminações nervosas ali, né, tipo no próprio seio, que nesse movimento de sucção, a mulher sente prazer. A mulher sente prazer, tipo... E também tem uma série de questões, né, envolvendo ocitocina e tal, toda essa questão envolvendo o laço que a mãe estabelece com o bebê durante a amamentação. Inclusive tem profissionais que trabalham só com isso. São especialistas só nisso, tipo amamentação, amamentar, aleitamento, etc. e tal. Mas há uma questão que envolve aqui, que é o seguinte, que é esse laço. Na notícia ela diz que o laço dela com o marido
melhorou depois dessa relação onde ela amamentou o marido, onde ela amamenta o marido, né? Preste atenção nesse detalhe, que é muito importante para a gente pensar em relação a algumas coisas. Então, essa notícia gerou, né, um certo desconforto em muitas mulheres, também por isso. Tipo, ela dividiu, falando metaforicamente, né? Ela dividiu o seio dela, o seio que, na verdade, entre aspas, pertencia e pertence aos filhos dela, com o marido também. Só que vamos dizer assim, essa prática começou com os dois assim, tipo, olha, a bomba deu problema e tal, você pode sugar, ele sugou, ele sentiu prazer sugando, e ela sentiu prazer sendo, né, recebendo esse movimento ali com a boca, né, dele sugando o peito dela. Só que o ponto aqui não é o sugar o peito, porque em muitas relações, sejam relações heterossexuais ou homossexuais, o parceiro pode sim sugar o peito do outro, o mamilo do outro. E isso não necessariamente configura uma prática ali de amamentação, vamos dizer assim. É uma linha muito tênue. Então, olha só, essa amamentação adulta aqui não precisa necessariamente ter a presença do leite materno. Isso também aqui é outro ponto. Que hoje em dia há homens que compram esse tipo de produto, vamos dizer assim, porque se tornou um produto, o leite materno aqui no caso. Muitos homens na internet, se não me engano na Deep Web também, tipo, compram leite materno de mulheres grávidas para beber o leite materno. Muitos homens, quando as suas esposas estão grávidas ou estão amamentando, tomam leite materno, tipo, às vezes não diretamente no peito, mas se a esposa ou se a companheira tira ali o leite com uma bomba e coloca num copinho ou numa mamadeira, coisa assim, tem homens que tomam. Tem homens que acreditam que há, enfim, uma série de benefícios em relação a tomar o leite materno, o primeiro alimento que o ser humano tomou, papapá, mas isso aí é papo para outra discussão. Mas aqui, o sugar o peito em si não configura necessariamente uma prática de amamentação adulta. O que configura? Levantamos essa questão, né? Quando eu entrei nos comentários, tinha essa primeira parte, né, da galera com nojo, com aversão e etc. Mas havia muitas mulheres e homens também, em sua grande maioria já adultos, numa faixa etária de 35 a 50, 55 anos, que admitiram que praticam isso. Assim, de uma maneira muito aberta, no Facebook, uma página pública e tal, a pessoa comentava, olha, eu faço isso com meu marido há não sei quantos anos, ou sempre fiz isso com meu marido, ou faço isso com meu marido e isso melhorou muito a nossa relação, ou isso é algo entre nós dois, eu não vejo nada demais nisso. Então, olha só, de um lado, tem pessoas que criticam essa prática. De outro, tem pessoas que realizam essa prática e confirmam o que a matéria estava falando, que melhora o laço ali, né, entre os dois. Mas sabe o que me chamou a atenção nesses comentários? É que a maioria deles eram de mulheres. Mulheres que afirmaram, né, que realizam essa prática, e que, de certa forma, tinham dificuldade de encontrar, às vezes, um parceiro que curtisse também. Então, vou repetir. Mulheres que tinham esse desejo de amamentar, mas tinham dificuldade de encontrar um homem, né, um parceiro ali, que topasse junto com ela ser amamentado. É exatamente esse ponto que na minha concepção é interessante para nós, enquanto psicanalistas e psicólogos, pensar. Por que esse desejo? Por que esse desejo de querer amamentar um homem adulto, né? E muitas mulheres, nesses comentários, afirmavam coisas do tipo, sou mãe de 2 filhos e tenho 50 e tantos anos,
e não estou produzindo mais leite, mas estou tomando remédio X, ou estou usando bomba X, ou sou mãe de 2 crianças, mas não amamento mais e tenho vontade de amamentar um adulto e não sei o quê. Tipo, há esse desejo por parte da mulher, aqui nesses comentários, em blogs também, em podcasts, de amamentar um homem adulto. Por que esse desejo? Eu sei que a palavra porquê pode causar assim meio que um embaraço, né? Como assim por que esse desejo? Tipo, ou por que eu estou usando essa palavra por quê? Porque nós, enquanto psicanalistas, pensamos muitas das vezes de onde veio. Toda vez que pensamos numa fantasia, num desejo, numa cena, essa frasezinha, de onde veio isso? Onde começou? É muito comum entre os psicanalistas, mas eu acho interessante pensar o porquê. Por que algumas mulheres, nesses comentários e também dentro dessa comunidade, têm esse desejo de amamentar um homem adulto? Não um homem adulto qualquer, mas um parceiro. Um namorado, um marido. Será que tem a ver necessariamente com o leite materno em si? Ou tem a ver com outra coisa? Por que eu estou falando isso? Porque dentro dessa prática, alguns homens e mulheres também aqui, dentro dessa prática, né, têm esse desejo de realmente produzir o leite para dar o leite ali para o parceiro. Mas tem mulheres e tem homens que dentro dessa prática não sentem esse desejo. Gostam, por exemplo, sentem prazer no ato de amamentar, digamos assim. Tipo, na mulher, por exemplo, sentar ou ficar deitada e trazer o rosto do marido ou do parceiro junto pro peito e ele ali suga o peito e ela faz um carinho nele, ou ele olha para ela e tem uma cena ali bem edípica, né? Tipo, da mãe amamentando um filho, etc e tal. Existe esse tipo de dupla ou de casal, digamos assim. Mas também há aquela dupla ou aquele casal que tem o desejo de tomar mesmo leite materno, de fazer com que a parceira passe a produzir leite. E nesses comentários, as próprias mulheres tinham esse desejo de querer voltar a produzir leite para amamentar seus respectivos maridos ou parceiros. Por que esse desejo? Mais do que isso, por que o desejo também por parte dos homens, desses homens, de serem amamentados por essas respectivas mulheres? Então, olha só, tinha homens ali que tinham o desejo de ser amamentado, mas não encontravam uma mulher que tinha o desejo de amamentar. Tinham mulheres que tinham esse desejo de amamentar, mas não encontravam homens que tinham esse desejo de ser amamentado. Inclusive, é interessante para a gente pensar, né? Quando um encontra o outro, sabe? Quando um encontra o outro, tipo, quando essa mulher que deseja amamentar encontra esse homem que deseja ser amamentado. Só que o que eu acho interessante da gente pensar também é o seguinte, é a linha tênue entre fantasia ou uma brincadeira, digamos assim, entre um casal, né, e a parafilia. Então, por exemplo, se um homem ou se uma mulher sente prazer em ser amamentado pela parceira, né, aqui no caso, isso é uma coisa. Se um homem ou uma mulher sente prazer e tesão, vou usar essa palavra, sente tesão em ver uma mulher num shopping, por exemplo, amamentando um bebê recém-nascido na praça de alimentação, aí é outra coisa. Percebe como é uma linha tênue? Se um homem, por exemplo, sente prazer em ser amamentado por uma mulher e ele vê vídeos na internet de mulheres, por exemplo, amamentando outras mulheres adultas ou outros homens adultos dentro desse tipo de fantasia, isso é uma coisa. Se um homem ou uma mulher entra no Instagram e começa a pesquisar perfis de mães amamentando bebês, e se esse homem ou se essa mulher se excita
vendo essas cenas de mulheres amamentando bebês, aí é outra coisa. Percebe como que há uma linha tênue entre, muitas das vezes, a fantasia, a brincadeira, né? o pseudo-fetiche, digamos assim, e a parafilia propriamente dita? Preste atenção, eu comentei agora no vídeo. Tem homens que sentem atração, sim, por mulheres grávidas. Acham bonito, né? Sentem vontade de transar, etc e tal. Isso é uma coisa. Agora, tem homens, isso já se configura uma parafilia, né? Se eu não me engano, é maiofilia, por conta da maiêutica, né? Do parto das ideias, né? Lembra das aulas de filosofia e tal? Aqui, nesse caso, esse homem ou essa mulher, por exemplo, sente prazer em ver cenas de parto. Percebe como que há uma linha tênue, mas quando você entra pro lado da parafilia, é uma parada muito mais pesada. Tipo, um homem sentir atração por uma mulher grávida versus um homem sentir tesão e prazer vendo uma cena de parto, por exemplo. Um homem sentindo prazer em ser amamentado, literalmente amamentado, tipo a parceira ali produzir leite, colocar, né, a boca dele ali e dar o leite para ele, isso é uma coisa. Dentro ali do quarto, ali, né, dos dois, ou numa relação consensual, né, num contrato, isso é uma coisa. Ou esse homem, por exemplo, sentir tesão e se excitar vendo mulheres amamentando bebês, seja em público ou em vídeos no Instagram, por exemplo. Inclusive, esses homens que eu comentei aqui nesse vídeo, que sentem esse desejo de tomar o leite materno, não necessariamente durante esse ato de amamentação, né, ali com a parceira, eles acabam assediando muitas mães. Porque assim, no Instagram, hoje em dia, não é a maternidade, né, mas assim, a vivência de uma mãe, muitas mães são vloggers também, né? Tipo, então, assim, os seguidores acompanham ali, né, a vivência, né, fazendo a comidinha e tal, indo aos exames, falando as mudanças que está acontecendo no corpo, etc e tal. Muitos homens acabam assediando, inclusive saiu matéria sobre isso. Mães, que são vloggers também, né, e grávidas, né, gestantes, lactantes, enfim, em relação a isso, tipo, do leite materno, sabe? Tipo, entrando no direct ali da mulher, da moça, e perguntando, olha, você gosta muito disso aqui e tal? Você vende? Quantos ml que você vende? Quanto que você cobra para me vender tantos ml de leite materno? Isso existe hoje em dia, tipo, na superfície, sabe? Não é algo que precisa entrar na deep web para conseguir isso, não. Tipo, mães, vloggers no caso, já denunciaram inúmeros episódios de assédio de homens ali que entraram nos seus perfis perguntando isso, se elas vendiam leite materno ou algo do tipo. Algo do tipo não, se elas vendiam leite materno mesmo. Então esse ponto, né, do leite materno, do alimento em si, é uma coisa. Porque aqui também entramos dentro desse mundo para esse pessoal, né, para essa galera, tanto homem quanto mulher, que é da lactação, né? Então, assim, tem homens que não sentem prazer somente no ato de sugar e nessa ceninha montada da mulher que amamenta, sabe? Tipo, olha, eu vou sentar aqui no sofá e vou colocar você no meu colo, ou a gente vai ficar deitado e eu vou colocar o seio na sua boca e vou te amamentar, etc e tal. Essa ceninha, essa brincadeirinha, digamos assim, entre aspas, entre esses dois parceiros aqui, é uma coisa. Tem homens que só conseguem, como é que eu posso dizer, chegar ao orgasmo dentro dessa brincadeira, no que não é a brincadeira, dentro desse fetiche. Então, assim, uma coisa é se o casal aqui, né, se a dupla, sente prazer nessa prática durante a relação sexual, entre aspas, propriamente dita ou genitalizada, digamos assim. Isto é, tem homens que só vão chegar ao orgasmo, que só vão gozar, né, nesse caso, durante esse ato aqui, né, durante essa prática, tipo, sendo amamentado ali. O sexo propriamente dito, né, com penetração ali na parceira, não acontece.
Esse é um ponto que faz com que o psicanalista e o psicólogo pense também, que é o seguinte: quando o fetichista ele só goza com aquela parte específica do corpo, ele não precisa do todo o resto. Um podólatra, ele gosta do pé. Infelizmente, a dona ou dono do pé vem junto. Um podólatra, ele consegue gozar somente com o pé. Não importa se a parceira dele está usando uma lingerie da Victoria's Secret, se quem está deitado ali na cama com ele é, sei lá, Paula Oliveira ou Alessandro Ambrosio. Não importa. Ele vai gozar com o pé. Com o pé. O todo o resto para ele não importa. Não importa. É aqui que nós começamos a pensar um pouquinho sobre fetiche. Porque dentro dessa prática aqui, acredito eu, se essas mulheres que são casadas, que amamentam seus maridos, acredito eu que dentro desse casamento pode vir a ter, né, tem relações sexuais propriamente ditas. Então, assim, existe essa prática entre os dois, dessa amamentação adulta, mas também existe o sexo, né, com penetração, oral e tudo mais. Mas e quando não existe isso? E quando não existe o sexo propriamente dito, entre aspas, né, com penetração? E quando o parceiro aqui, quando essa pessoa só consegue gozar nessa prática ou através dessa prática? Aí nós estamos pensando muito mais no campo de um fetiche. Mas assim, aqui entra outra questão, né? Porque precisaríamos pensar fetiche, fantasia e parafilia. Porque para os psiquiatras, essa prática que eu estou falando com vocês aqui, né, que é chamada por muitos como amamentação adulta ou lactação erótica, é vista como uma parafilia. É vista como uma parafilia. Mas dentro dessa prática, há cenas aqui que envolvem uma espécie de fantasia. O que me deixa pensando é quando essa prática, o sujeito só consegue gozar nessa prática, através dessa prática. Aí eu estou pensando num fetiche, num fetichista talvez. O que me intriga e o que me deixa pensando também é quando esse homem ou essa mulher, por exemplo, né, dentro dessa prática, não se excita especificamente dentro dessa relação com o parceiro, mas também fora dela em outras cenas de amamentação, por exemplo. Se esse homem ou se essa mulher se excita vendo uma mãe amamentando um bebê ou uma criança. Aqui, na minha concepção, já estamos pensando num campo de parafilia. Se esse indivíduo se excita numa praça de alimentação vendo uma mãe amamentando um bebezinho, nós podemos pensar no campo da parafilia. Se esse homem ou se essa mulher procura vídeos na internet de mães amamentando bebês recém-nascidos ou bebês pequenininhos, na minha opinião, já estamos no campo de uma parafilia. Mas se esse homem tem essa fantasia de ser amamentado por uma mulher dentro de um contexto consensual, dentro de um contexto onde essa mulher sente esse desejo de amamentar, porque foi isso que me chamou a atenção nesses comentários ali, tipo, esse desejo partindo muitas das vezes da mulher. Porque no caso dessa notícia, ela poderia, por exemplo, falar assim para o marido: olha, você já me ajudou aqui, né? Eu vou voltar a usar a bomba. Mas não. Ela continuou. E o título da matéria diz amamentar. Tipo, não foi o meu marido tomou o meu leite materno. Não. Eu amamentei o meu marido. E muitas mulheres nos comentários falavam exatamente esse termo. Sobre amamentar o marido, né? Sobre amamentar o parceiro. E o que mais me chamou a atenção é exatamente esse ponto, né? Que esse ato, que essa prática entre os dois, né? Entre marido e mulher, entre namorado e namorada, melhorou a relação dos dois. Tornou o vínculo muito mais forte. Olha essa frase. Tornou o vínculo muito mais forte, melhorou a nossa relação. Por que será que melhorou?
Por que para algumas mulheres que amamentam seus respectivos parceiros, por que isso, segundo elas, né, fez com que a relação melhorasse? Será que tem a ver com o que o Freud falou lá atrás? Que um casamento, para ser bem sucedido, a mulher precisa tomar o marido enquanto filho? Mas será que esse filho aqui precisa necessariamente ter esse ato, essa prática de amamentar? Ou será que as mulheres, algumas mulheres no caso, tomam seus respectivos parceiros como maridos, mas fazendo outras coisas? É o tema para um próximo vídeo. Eu pretendo continuar pensando sobre esse assunto. No próximo vídeo eu vou tentar responder e levantar exatamente essa questão que eu coloquei aqui no final. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você é psicólogo, psicanalista, se você tem algum comentário, alguma consideração para fazer, pode deixar nos comentários. Nos próximos vídeos eu vou comentar um pouco mais sobre parafilias, vou trazer essas discussões, né, do ponto de vista psicanalítico, né, abordando bastante o Édipo, o que o Freud falou, toda essa questão envolvendo essa amamentação adulta e linkando, fazendo um paralelo, né, com as ditas parafilias. Até o nosso próximo vídeo.